Legal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Mega Drive 3 da Tectoy. Esse videogame foi enviado para mim há muito tempo atrás, mas acho, sei lá, um ano e meio, um ano e meses aí atrás, numa caixa cheia de coisas que o cara deu para mim. Literalmente falou: ó, fica, obrigado pelos vídeos, tô mandando para ti. Vou mandar junto um Mega Drive. Eu infelizmente não consigo lembrar o nome, porque já faz muito tempo, a gente acabou não conversando depois disso. Então peço desculpas por não lembrar o teu nome, eu lembro claramente das conversas, e obrigado pelo videogame. Eu lembro dele falar que esse videogame ele não tá com problema, mas era para eu poder mexer e fazer um vídeo com ele. E eu acho que vai ser legal. Por quê? Porque esse é um daqueles Mega Drives que tem a fonte dentro dele. Ele vai direto na tomada, ele não tem fonte externa. Isso é algo muito legal para a gente poder falar um pouquinho sobre teorias aqui. Então, vamos ver esse Mega Drive, que provavelmente está funcionando, mas esses Mega Drives, mesmo quando eles estão funcionando, eles sempre precisam de um pouquinho de amor, porque geralmente tem coisa com problema nele. É padrão. Então vamos olhar. Esse é brasileiro, tá bom? Tectoy. Ele tem tensão geralmente de 110. Vamos só confirmar o que ele diz aqui. Nem está escrito. Ele tem um seletor na realidade. Então nesse momento ele está em 110. Dá para ver isso aqui? 110. Show. Por que eu achei que ia ser interessante a gente falar sobre esse videogame? Vários pequenos detalhes que essa placa tem, e a gente sempre pode voltar a falar um pouquinho também sobre a parte de alimentação, retificação e tudo mais do videogame. Isso aqui é bem legal, acho que é um conceito que muita gente às vezes não entende tanto. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender nesse videogame? Tem coisas que sempre dão um problema nesses Mega Drives. Um deles é o botão de reset. Esse botão de reset sempre dá pau e para de funcionar. A gente acaba tendo que trocar. Eu nunca achei essa peça para vender esse switchzinho com essa membranazinha. Então eu sempre acabo trocando por um outro tipo de micro switch, ou melhor, de switch, que não é exatamente esse com a membrana, mas que funciona também. É uma adaptaçãozinha, mas funciona tranquilamente, tá? E a gente vai ver aqui, provavelmente a gente vai ter que limpar esse slot de cartucho, muito provavelmente a gente vai ter que limpar a saída de vídeo dele, normal, sempre oxida. Verificar se o RF dele está funcionando, por aí vai. Vamos olhar uma coisinha de cada vez, tá? Assumindo que ele está funcionando, pode ser que a gente ligue e descubra que ele nem funciona. Vamos colocar ele na tomada, garantindo que ele está desligado. Pronto. Tomem cuidado, porque a partir do momento que vocês colocam ele na tomada, aqui você tem 110, tá? Ou 220, depende de onde a sua chave estiver, tá bom? Então, deste lado do transformador, transformador no geral, e toda essa areazinha aqui, ela a partir de agora é um perigo, tá? Porque se você encostar aqui, você pode tomar um tranco. Normalmente, quando a gente trabalha com videogame, vocês veem que eu nunca nem falo sobre choques, porque a tensão é baixa, 5 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts, porcaria, tá? Aqui não, aqui é tomada. Então, cuidado. Se vocês quiserem, inclusive, para garantir, antes de qualquer coisa, tira da tomada, obviamente, peguem uma fita isolante, tá? E isolem os locais onde você poderia sem querer tocar, sem querer. Pega aqui a fita isolante, é temporário, tá? Não vai ficar aqui, então não precisa ser bonito. Só corta um pedaço e vem aqui, por exemplo, nessas duas chapas aqui do fusível e cobre elas. Garante que você não vai. E aí já aproveita e cobre também aqui a chavinha de seleção. Pronto, cobriu essa parte aqui do videogame, você já está seguro, tá? Por quê? Porque aqui é onde chega a tensão, aqui é a saída do fusível, que pode ser que esteja queimada, não vi ainda, e aqui é a chave de seleção, onde você seleciona se você quer trabalhar com 110 ou 220. Então se você cobrir só essa área aqui, a probabilidade de você tomar um tranco indesejado aí já diminui demais, ok? Show! E aí daqui para cá, a placa de fato, não se preocupa que isso aqui é tensão baixa, isso aqui não vai matar ninguém. Legal. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos simplesmente ligar na TV e ver se esse negócio aqui dá pra gente uma imagem. Aliás, deixa eu pedir, se vocês puderem, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Isso é considerado engajamento no YouTube, tá? E quanto mais engajamento num vídeo, mais provável o algoritmo
te recomendar para outras pessoas. Então, por isso que todo youtuber pede isso. Se vocês puderem, por favor, eu agradeço. TV. Bom, aí, temos imagem, tá? Então, não é um grande problema no momento. Sega! E Afterburner, colorido, tudo certinho, bonito, tá funcionando. Vamos ver se o cartucho precisa ser limpo, o conector de cartucho precisa ser limpo. Como a gente vai fazer isso? A gente balança o cartucho. Travou, deu erro. Tá vendo aqui? Address error, blá 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 blá, deu erro de leitura do cartucho, porque eu balancei. Ou seja, esse leitor está... Ups, perdão. Esse conector tá com mau contato, o que não é incomum. Não é nenhum detrimento ao videogame. Vamos ver novamente o que eu fiz. Liga. Ele vai estar funcionando normalmente, obviamente. Chega! E funcionando. Balança o cartucho. Travou. Vou começar com uma limpezinha básica. Limpa contatos e um cartão de crédito preparado com fita crepe, tá? Então, fita crepe nas bordas. Pega aqui, limpa o contato e aí a gente olha, eu já ia tomar um tranco aqui. Bom, poderia tomar um tranco, não é garantido, mas beleza, vamos ver se melhorou um pouco. Olha aí. Agora ele não trava mais quando eu balanço o cartucho. Ainda está funcionando normalmente. Beleza. Então agora eu estou tranquilo sobre a limpeza desse cartucho. Uma coisa que eu gosto de fazer, e as pessoas às vezes me criticam, com razão, tá? Mesmo assim eu ainda gosto de fazer um pouquinho de WD, bem pouquinho, não muito, não vamos melar. No cartão, não diretamente no conector, e a gente vai aplicar isso nos contatos, simplesmente como uma forma de evitar corrosão. É ideal? Talvez não. Por quê? Porque geralmente esse tipo de óleo, que é o WD, ele não seca, tá? Realmente, só depois de muito tempo. E esse tempo onde você fica com esse óleo melado nos contatos acaba acumulando sujeira. No entanto, vocês viram que limpar é super fácil. Cartão de crédito você limpa rapidinho. Ferrugem para limpar é um inferno. Então eu prefiro ele sujo e limpável do que enferrujado e realmente com problemas. E é por isso que eu faço isso. Mas eu aceito, tá? Que me critiquem por isso, e não é a melhor opção, com certeza. Digo, você fazer algo sabendo que você vai sujar mais o conector, mas ponderando os malefícios e benefícios, eu acho que vale a pena. Funcionando, sem dar pau, lindo. Vamos ver se o reset funciona, tá? Botãozinho de reset, esse aqui, não, típico. O que eu falei? Ele nunca funciona, tá? Ele sempre dá pau, é normal, totalmente normal. Não sei se é algo porque eu moro aqui em Santos e você acaba tendo mais oxidação, ou se em todos os lugares é a mesma coisa. Todos esses videogames que eu pego aqui na Baixada Santista sempre estão com problema. Beleza, bom, temos a entrada de tensão, ele passa aqui por um fusível, tá bom? O que o fusível está fazendo é pura e simplesmente isso aqui, ligando este ponto a este ponto, certo? É só isso, ele ligou um lado ao outro lado. Se esse fusível queimar, ele vai estourar essa conexão
e você não tem mais tensão entrando, beleza? Show! Aí a gente vem para uma chave de seleção. Por que a gente tem uma chave de seleção? Tá vendo que tem 4 fios vindo para dentro desse transformador? Se ele fosse só 110, ele possivelmente teria só 2 fios. Ele entra 110 e ele sai, seja lá quantos volts aqui, tá? Nesse caso, você pode optar se você quer 110 ou 220. Então, por isso, você tem mais fios entrando e aí você faz esse esquema na chave. Geralmente, quando você compra um transformador, ele vem um papelzinho dizendo o que você tem que fazer para transformar ele em 110 ou 220, quais fios tem que ser ligados e de que forma, tá? O pessoal sabendo como é que esse transformador funciona, já soldou direitinho nessa chave, então não é algo que você precisa mudar, tá bom? Legal. Normalmente não, é a saída dele com certeza, saem 2 fios apenas e não 4, por quê? Porque independentemente da tensão que você selecionou aqui na entrada, ele sempre vai sair a mesma coisa, tá? Quantos volts saem? Não sei, vamos medir e descobrir, tá bom? Vamos ver isso agora, só por curiosidade. Vamos desconectar esse. Pronto. O vídeo. E pronto, só girei ele. Vamos medir aqui o positivo e o negativo para a gente descobrir quanto de tensão esse transformador jogar para fora. Tá vendo que não tem um fio vermelho e preto aqui? Tá vendo aqui? Os 2 fios são pretos, na verdade. Porque aqui na entrada está vindo a tensão da parede, corrente da parede, que é alternada. A saída do transformador também é alternada. A gente ainda não fez a retificação, tá? Aqui eu só estou diminuindo a tensão de 110 ou 220 para, sei lá, 10 volts, seja lá quanto é aqui. A retificação vem depois, mas os 2 lados desse transformador são alternados, são corrente alternada. Vamos ver o quanto é que a gente tem de tensão aqui. Precisa ligar na tomada. Ok. Não precisa ligar. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. E aí a gente vai pegar de um lado e do outro lado. Vamos vir para 200 volts. 150 é demais. 10 volts. 10.3. Tá vendo aqui? 10 volts. 10 volts. Ok, então esse é um transformador de 10 volts exatamente da mesma forma que o Super Nintendo. Lembra no vídeo passado que eu falei para vocês que o Super Nintendo tinha um transformador de 10 volts dentro dele provavelmente, mas depois da retificação ele acabava virando 14, 15 volts? Vamos ver o que acontece com esse aqui. Vamos ver se eu falei muita besteira lá. Show! Bom, se a gente olhar agora, continuar seguindo aqui, vocês vão ver que ele sai aqui dos nossos 2 fios. E esse aqui já vai nesse... Tá ligado isso aqui? Não, deixa eu tirar a tomada antes que eu faça besteira. Pronto. Já vem aqui neste diodo. Tá vendo aqui? Esses aqui são 4 diodos. 1, 2, 3, 4 diodos. Se a gente olhar essa placa por baixo, a gente vai ver que ele vem... Esse aqui vem em outros diodos, tá? Isso aqui na verdade vai vir para 2 diodos, esse aqui vai vir para 2 diodos, e a saída desses diodos, tá? A saída deles vai ser a nossa tensão, a nossa corrente contínua, tá? Ele ainda vai ter muito ripple, mas vai ser uma corrente contínua. O que eu quero dizer com tudo isso? Imagina que você tem a sua tomada. Então você tem o padrão hoje em dia, ela é meio assim, né? Feio, é isso basicamente. E a gente tem 1, 2, 3 pinos. Certo? Se a gente pegar os 2 pinos de fase aqui, tá? Ou de tensão de fato, a gente vai ter os 2 fios que estão vindo para dentro do videogame através deste fio. Ok? Show! O que é esse pino do meio? Terra. Tá bom? Terra. A maior parte, infelizmente, das casas brasileiras ele não está conectado a nada. Não deveria, mas é o que é.
E aqui a gente tem os dois fios de fato com a tensão. 50% do tempo, ou metade do tempo, esse fio de cima é mais e esse de baixo é menos. Ok? E o outro 50% do tempo, outra metade do tempo, o fio de cima é negativo e o de baixo é positivo. Então ele fica invertendo a corrente, certo? Ou alternando a corrente. E é por isso que a gente chama de corrente alternada, porque ela fica alternando. Se a gente colocasse isso num gráfico, tá? Você poderia dizer que a tensão está fazendo esse desenho. Isso aqui é uma senoide, que a gente chama. 50% do tempo ele está no lado positivo, 50% do tempo ele está no lado negativo. Quando a gente fala de corrente contínua, ela não está alternando, ela não é uma senoide. Quando a gente fala de corrente contínua, você tem uma corrente constante do lado positivo ou do lado negativo, geralmente positivo. Mas se a gente mudar a referência aqui, essa tensão está ao contrário, então não faz muita diferença. Ok? Então, essa aqui é uma corrente contínua e esse aqui é uma corrente alternada, certo? Ou no inglês AC e DC, direct, corrente direta, tá? AC, DC, que nem a banda AC/DC, beleza? Show! Bom, não é nem barra, vamos colocar entre parênteses. Pronto, melhor. Ok? Então o que a gente está fazendo nesta parte aqui do videogame? A gente tem os dois fios que estão vindo da tomada, a gente vai passar por um fusível, a gente vai passar por um transformador, e então a gente vem para aqueles diodos. Por quê? Bom, a primeira coisa que você faz é pegar um desses fios e passar ele por um fusível, beleza? Qual é o objetivo dele? Ele é como se fosse uma chave liga-desliga. Se ele queimar, ele desligou o circuito. Então aqui nós temos o nosso fusível. Legal. Depois do fusível, a gente vai para uma chave de seleção. Eu vou omitir a chave de seleção aqui, só para descomplicar. A gente não precisa desse conhecimento para entender como ele funciona. E essa configuração vai ser específica de cada transformador. Então vamos omitir a chave de seleção, não é necessário. E aí a gente vai para o transformador. Tá bom? A ideia aqui é a seguinte: você pega esse fio, coloca ele em um monte de espiras e através de eletromagnetismo ele vai induzir outras espiras a gerarem tensão. Então aqui a gente está chegando com 110, por exemplo. Se a gente colocar aqui 10.000 espiras e desse lado a gente colocar 10.000 espiras, a gente vai ter 110 desse lado e 110 desse, porque o número de espiras é igual. Se a gente colocar, eu tenho uma conta para isso, tá? Uma relação. Mas digamos que eu coloco aqui 5.000 espiras e aqui eu coloco só 1.000 espiras, ele vai ser 1/5 da tensão, provavelmente. Então aqui eu não vou ter 110, eu vou ter, sei lá, 20 volts, sei lá quanto. A ideia é uma relação de espiras. Então a gente pode, tá vendo que eu fiz as espiras um pouco mais afastadas desse lado do que desse? É para representar isso. Enquanto a gente tem 100 aqui, aqui eu tenho 10. E a gente fez essa diminuição simplesmente pela quantidade de espiras que a gente tem de cada lado do transformador. Beleza? Show! Só que esses 10 volts, apesar de serem menos volts, continua alternado. Ele é simplesmente uma tensão menor. Certo? Mas ele continua sendo alternado, só é menor. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a tal da ponte retificadora. Ponte retificadora. A ponte retificadora é algo bem interessante, tá? A ideia é a seguinte: a gente pega 4 diodos. 4 diodos.
e a gente coloca eles em um formato de retângulo, tá? Ou quadrado. A ideia é a seguinte: vamos desenhar 4 diodos. Vamos fazer ele aqui, um, tá? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai desenhar ele aqui. Aí a gente vai pegar mais um e desenhar ele aqui. Se vocês olharem, eu estou colocando todos os negativos, que são o lado que tem esse tracinho aqui, apontando para o mesmo lado, apontando para este lado. Então a gente sabe que o próximo desenho, ou o próximo diodo que vai entrar aqui, o negativo vai estar apontando para onde? Para este lado. Então a gente vai fazer assim, e negativo apontando para este lado. Traz ele aqui, mesma coisa para esse. Para onde vocês acham que o negativo vai estar apontando? Para este lado. Ok? Tá vendo? Todos os negativos estão vindo para cá. Legal. Este ponto aqui, para onde todos os positivos, onde todos os negativos estão apontando, esse é o lado positivo. Não é o negativo, positivo. Pô, mas todos os negativos estão para lá. Sim. Pense que se eu colocar uma corrente ou uma tensão positiva aqui, ele vai do positivo para o negativo. Positivo para o negativo. E aqui ele continua sendo positivo. Aqui ele é positivo até ele ir para o lado negativo do outro lado do circuito. Então aqui onde a gente está saindo ele é positivo, beleza? Do outro lado, onde a ideia é a mesma, tá vendo? Negativo para o positivo, aqui é negativo indo para o positivo. Esse lado aqui vai ser negativo, ok? E onde que eu entro com a tensão alternada que está vindo aqui do meu transformador? Nos únicos 2 outros pontos que sobraram. Então, a gente vai vir aqui e aqui. Ok? Aí a gente vai pegar esse negativo. E agora nós temos negativo e positivo aqui. E a gente vai ter feito essa retificação aqui. Legal? Isso não é perfeito ainda. Por que não é perfeito? Porque a gente vai ter um sinal aqui que ele é razoavelmente não, na verdade bastante, imperfeito. Ele não vai ser retinho, ele vai ser todo cagado, tá? Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui é meio que pegando essa linha e achatando só essa parte superior dela aqui, ó. Tudo que está indo para o outro lado, está vindo para o negativo, a gente pega ela e fecha, certo? E aí a gente vai ter este desenho. Só que tá, deixa eu ver se consigo cobrir isso aqui direitinho, pronto. Vai ter só essa parte de cima do desenho. Tá vendo que ela não é direitinho? Ela tem picos retas, pico reto, não é um traço. Então ele se parece muito mais com isso aqui. Como é que a gente faz para deixar isso o mais retinho possível, tá? A gente vai fazer com que quando ele está no máximo de corrente possível, a gente guarda um pouquinho dessa corrente para que ela possa ser descarregada quando a corrente cai naturalmente. Como é que a gente guarda corrente? A gente vai colocar aqui um capacitor. E vai continuar, vai ser em paralelo. O que vai acontecer? Quando eu tiver uma tensão aqui no mais e no menos, direitinho, ele vai carregar esse capacitor. E ele vai ficar cheinho lá, tipo uma bateria cheia. Conforme essa tensão começa a cair, o capacitor vai começar a fornecer a tensão que não está mais vindo aqui da ponte retificadora. Então ele vai segurar deste lado aqui a tensão alta. Então, em vez de ter quedas grandes de tensões, quando a tensão for começar a cair, o capacitor vai se segurar. E aí a tensão vai voltar a vir novamente aqui da ponte retificadora, ele vai voltar a subir um pouquinho, e aí baixa só um pouquinho, e aumenta novamente. Então, algo aqui que era bem grosseiro, agora ele está bem pequenininho. E quanto maior for esse capacitor, menor vai ser essa queda, até ele se tornar quase que uma reta completa. E é por isso que normalmente esse capacitor de Ripple, esse efeito aqui, tá? A gente chama de Ripple.
tem que ser bem forte e bem grande. Hã? Hã? E é por isso que esse capacitor aqui é forte e é grande. Porque quanto maior ele for, menor vai ser este ripple. E cada vez mais próximo de uma reta ele vai ser. Fez sentido? Eu acho que eu já fiz esse vídeo antes, onde eu estava falando sobre fonte de Super Nintendo. Mas uma falácia que às vezes a gente tem quando a gente produz esse tipo de conteúdo, vídeo, é acreditar que a mesma pessoa que assistiu o vídeo lá atrás é a pessoa que está assistindo hoje. Na época que eu fiz esse vídeo, a gente tinha talvez 2.000 inscritos, hoje a gente tem 8.500, sei lá. E muita gente não viu aquele vídeo e não vai ver, porque a qualidade dele é antiga, etc, etc. Então tá aqui reexplicado para quem queria entender. Vamos voltar pro videogame. Ok, então a gente tem absoluta certeza, sem nem precisar olhar realmente a placa, que saindo desses 4 diodos aqui, que são aquela ponte retificadora que eu desenhei, isso aqui com certeza está vindo para esse capacitor, em paralelo com ele. Então, eu posso medir a tensão nas pernas desse capacitor para saber qual é a saída real dessa fonte, ok? Saber realmente, aqui a gente sabe que são 10 volts que estão saindo desse transformador. No entanto, quando a gente quando a gente retifica, a tensão sempre aumenta. A gente tem que multiplicar a saída aqui alternada por 1.41 e aí a gente vai saber o quanto a gente vai ter depois da retificação. Então aqui não era 10.3, a gente vai ter 10.3 vezes 1.41, que vai dar aproximadamente 14 volts.5 mais ou menos. Então provavelmente quando eu medir a tensão nas pernas desse capacitor, a gente vai ter 14.5, quase 15 na realidade. Vamos ver se eu estou correto? Se a eletrônica está correta, né? Porque não fui eu que criei isso aqui. Só estou explicando. Vamos lá, hein? Vou medir isso aqui na perna do capacitor. Pegar de um lado, pegar do outro e 14.3. Então, um pouquinho. 14.3. Um pouco menos do que eu tinha imaginado que seria. Tem N motivos para isso acontecer, ter essa perda, tá? Em vez de ser 14.5, ser 14.4. O capacitor não é grande o suficiente, etc, etc. Mas vocês veem que está muito próximo, muito próximo. Quando a gente diz que é 14.1, se ele estiver perfeitamente reta, aquela linha depois sem ripples, tá? Isso nunca é realmente sem ripples, então sempre vai ser um pouquinho menos. Mas está próximo o suficiente para a gente ver que a matemática bate. É isso. Show! Só que tem uma coisa que talvez vocês tenham notado também. Vocês notaram que em nenhum momento do meu desenho eu desenhei uma chave liga-desliga? Sabe por que eu não desenho uma chave liga-desliga? Porque a chave liga-desliga vem depois do capacitor. Estou desenhando errado. Na verdade, é assim. Essa chave liga-desliga está depois do capacitor. Isso é algo que hoje em dia a gente não veria. Tá? Por quê? Porque a gente está desligando o videogame após a retificação. Seria a mesma coisa que eu pegar uma fonte do Super Nintendo, que não está aqui agora, a fonte do Super Nintendo, deixar ela ligada na tomada 100% do tempo. Ela está consumindo energia desnecessariamente. Tá? Exatamente a mesma coisa, diga-se de passagem. Porque dentro daquela fonte a gente tem um transformador e a gente tem capacitor, exatamente a mesma coisa. E os diodos para fazer a retificação. Então é a mesma coisa. Eles aqui não se deram ao trabalho de botar a chave antes do transformador. Por que eles não fizeram isso? N motivos. Se eu tentar chavear a tensão antes do transformador, eu estou chaveando 110 volts. Eu preciso de uma chave mais parruda. Tá? E aí eu vou estar misturando essa tensão de 110 dentro da placa, que é onde o botãozinho está, onde é tudo 5 volts. Então eu estou misturando as coisas aqui. Então é muito mais fácil para eles simplesmente manter como sempre foi.
Na época não era visto como um desperdício, alguma coisa que não é verde ou algo assim, porque foi há 30 anos atrás, ninguém liga. A maior parte do pessoal tem a fonte do Super Nintendo plugada o tempo inteiro na tomada, usando ou não. Então por que não aqui? A única diferença é que em vez de estar numa caixinha própria, ela está na caixa do videogame. Então, esse é um videogame que está, na realidade, ligado o tempo inteiro. Não a parte lógica dele, mas a parte que vai na tomada, assim. A fonte está o tempo inteiro ligada. Interessante, né? Show! Após esse capacitor, a gente passa aqui para chave liga-desliga, que às vezes dá problema também. No entanto, essa é uma chave que geralmente um limpa-contato limpa ela muito bem. E a gente tem o nosso problema aqui do reset. Pelo que eu notei, esse videogame está funcionando direitinho, tá? A única coisa que a gente precisa realmente tomar um pouco de cuidado... teve problemas de fábrica aqui, esse videogame, ou alguma outra coisa. Temos uma manutenção que foi feita nele aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas essas duas trilhas aqui foram refeitas. Elas são fios que foram refeitos. Possivelmente tá tão bem feito que se eu tivesse chutado eu diria que foi fábrica, tá? Ou algum cara muito bom meteu a mão aqui depois. Não sei. Bom, show de bola. O que a gente precisa fazer aqui meio que para terminar esse videogame agora? Trocar esse botão de reset. Bem simples, na verdade, tá? Vamos desligar a tomada, que, pelo que eu falei, tomar um tranco nele é facinho. A gente vai tirar ele daqui, tá? Eu tirar a placa daqui, virar ele ao contrário e dar uma olhada o que a gente pode fazer por essa chave. Vamos lá. O que precisamos fazer? Trocar a chave de reset. A chave de reset são esses 4 pontos aqui. Aqui. Eu vou esquentar 2 deles e puxar. E aí depois eu esquento os outros 2 e puxo. Poderia usar o sugador de solda e tudo mais. Claro, poderia. Mas eu acho que não é a forma mais simples. E judia um pouco mais da placa também. A única coisa aqui é que eu preciso de um pouco de estanho. Porque senão eu não consigo fazer o calor se transferir para o estanho. Show. Entrou os 2. Puxa eles para fora da melhor maneira possível. Não tive força para puxar tudo de primeira vez. Então vamos novamente. Pronto. Saiu. E agora a gente faz a mesma coisa embaixo. Esquenta os 2 e puxa. E pronto. O botão está fora. Legal? Classe A. Vamos limpar esses buracos. Eu não gosto muito de ficar mexendo com esse videogame aqui, porque eu sempre quebro o fio. E eu depois tenho que ressoldar esses 10 volts aqui. Mas tudo bem, isso aconteceu. Vamos limpar esses 4 buraquinhos. Para isso eu vou usar o meu sugador de solda. Vou esquentar. E sugo. Esquento, sugo. Esquento, sugo. Esquento. Ops. Se eu não apertar o botão não vai. Sugo. Pronto. E é isso. Tá? Tá bem abertinho aqui, tudo certinho. Depois eu limpo, claro. O que a gente tem que ver aqui, tá? Quais são os pinos que fazem ele de fato resetar. Beleza? Se eu tivesse que chutar, eu diria que são esses 2 com esses 2, ou não esse com esse. Por quê? Porque eu tenho quase certeza que isso aqui é tudo plano terra. Vamos ver no multímetro. Se eu quiser medir a continuidade deste com este, a continuidade 100% do tempo. Ó, eles já estão ligados. Então não faz sentido o botão fechar esses 2 em curto, porque eles já são fechados em curto naturalmente, tá? E esses 2 também. Então este e este estão em curto e esse estão em curto. Então o que o botão de reset faz é fechar este e este em curto, ok? Muito provavelmente se a gente fechar, muito provavelmente não, com certeza se a gente fechar só um lado já é reset. Por quê? Porque esse é igual a esse é igual a esse. Então tanto faz se a gente fechar aqui, aqui ou até aqui. Legal.
Vamos ver o que a gente tem de botões aqui que a gente possa usar para substituir isso. Botões. O mais próximo que eu encontrei até hoje foram esses botões aqui. O mais próximo que eu encontrei. Se eu pegar o botão original para vocês compararem, você vê que o original ele é um pouco mais baixo, tá? Se a gente contar a própria membrana, ele é até um pouco mais alto, sim. Esse aqui tá bem. E o meu problema é que ele é um pouquinho mais fechado aqui. Ele é um pouquinho mais fechado que este, tá? Então a gente tem que fazer um pouquinho de malabarismo aí para ele entrar. Funciona, tá? Mas precisa fazer um pouquinho de esforço. Vou inverter isso aqui, tentando não quebrar o fio de 10 volts. Vamos colocar esse botão no lugar. Possível que eu tenha que dobrar ele bem aqui. Pronto. Se eu começar a notar que ele não vai entrar direito, já entrou na realidade, tá? Mas se eu fosse notar que ele não estava entrando direito, estava me gerando problemas, etc., eu poderia esticar a perna e soldar ele em outro local, tá? Na mesma trilha, mas do lado de cima em vez do lado de baixo, para não gerar problemas. Legal. Agora, deixa eu ver como que eu faço aqui para parar de... Pronto. Aí. Agora eles estão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apertar ele bem forte contra a placa para garantir que ele não fica saltado. E vou dar o primeiro ponto. Pronto. Agora eu vou dar o segundo ponto de solda. Pronto, eu vou melhorar essas soldas. Nesse momento, só o que eu estou tentando é travar ele no lugar para que ele não ande. Ok. Com isso ele já não deve mais andar. Agora eu posso melhorar as soldas. Ups, não gostei. Eu ouvi um clique, como se eu tivesse pulado um pouquinho para fora. Pronto. E aqui. Lindo. E a gente quebrou os 10 volts. Cara, eu consegui quebrar os dois. Fantástico. Tá bom? Sabia que ia acontecer de qualquer forma. Não tem problema não. Olha o nosso botão G7, coisinha ainda de Deus. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa, aproveitar que a gente está livre dessa sina e vamos soltar esses dois fios. Tirar ele daqui. Pronto, faz a mesma coisa. Abrir do mesmo jeito os furos. Esquenta, puxa, esquenta, puxa. Já era. E agora eu pego os dois fiozinhos. Tenho que lembrar de deixar eles cruzados, porque senão quando eu descruzar ele vai ficar cruzado dentro da carcaça. Então deixa ele cruzadinho. Vamos desencapar um pouquinho desse fio. Pronto. Estanho. Oh, meu Deus. Tô numa bolinha. Aí. Show. Lembra de cruzar. Um entra aqui. O outro entra aqui. E os dois recebem solda. E aí, como eu cruzei, se eu descruzar agora, pronto.
conector. Ficou bonitinho. Então lá, 10 volts. Classe A, vamos testar? Vídeo. Vou colocar só no lugar aqui, porque ele entrou meio torto na carcaça. Aí, agora sim. Agora, gente, coloca isso, coloca ele na tomada. Pega um cartucho, pluga, liga. Espera entrar na introdução. Legal? E reset. De novo, de novo, de novo, de novo. Ah, coisa linda de Deus. E é isso, funcionando. Ó, o cartucho não tá mais falhando quando a gente balança, o reset tá funcionando, o power sempre teve ok, tá bonitinho agora as emendas, e eu acredito que com isso a gente não tá com um mau contato aqui atrás no conector de vídeo mais, e com isso eu acredito que esse videogame tá pronto para receber os parafusos e ir para a pilha como um dos videogames funcionais aqui. Legal, fico feliz. Devo ter já uns 4 desses, todos eles estão funcionando direitinho. E estou satisfeito que agora eu vou ter mais um aqui para testes. Bem legal. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor. Tá? E até a próxima. Grande abraço.